o luto é necessário ser vivido. Ele tem que ter começo, meio e fim. E quando começa esse luto? Começa exatamente quando acontece essa perda, essa cisão, seja com a perda, seja relativo à perda de um ente querido, ou a qualquer outra perda, um emprego, um término de uma relação. E isso são lutos, não deixe de ser. Sentimentos como culpa, tristeza, raiva. A primeira etapa do luto é a negação. Nesse estágio, a pessoa nega o que aconteceu veementemente. Ela não quer acreditar que aquilo realmente ocorreu, que ela perdeu aquela situação. Até porque, gente, perder para a nossa sociedade, para nós, né, é ruim. Né? Ninguém é ensinado a perder. Somos sempre ensinados ao ganho. Essa é que é a grande questão. Então, a primeira etapa, né, é essa questão da negação. Eu nego. Na tentativa que aquilo não exista, só que existiu, aconteceu. O segundo estágio é a raiva. A pessoa fica tomado por esse sentimento, ou tomada. Né? Tudo afeta a essa pessoa de uma maneira muito pesada. A terceira etapa é a barganha, ou seja, a pessoa barganha, e não necessariamente os outros têm que saber disso. Às vezes ela barganha com ela, até usando também a questão religiosa, essa questão religiosa entra aí nesse momento também, às vezes até sem que os outros saibam. A quarta etapa é a depressão. Então essa pessoa se volta para si, no sentido de não ver mais sentido no fora, no mundo, a vida perde a cor, as coisas, né, tudo perde o sentido, assim. Então é uma fase que é muito difícil, muito, todas as fases são, né, mas essa também é bem delicada. E assim, o que me chama muita atenção é que assim, geralmente as pessoas passam por essa fase, mas não se dão conta. Hoje em dia, né, com a questão da modernidade, da internet, redes sociais, todo mundo no automático, então assim, às vezes as pessoas não percebem, e nem a pessoa que está passando por isso percebe. Ela sabe que ela está dilacerada, no entanto, ela não vai saber nomear o que é, né, se é uma depressão, o que é. Importante, gente, salientar também que assim, não há tempo predeterminado para um luto, seja ele a morte, ou seja ele a perda de um emprego, perda, né? Perda de uma maneira geral, acho que vocês entenderam, é considerado um luto, né? Então, assim, não há tempo estipulado, predeterminado. Cada pessoa terá o seu tempo. E essas fases também que eu mencionei, elas não necessariamente seguem essas ordens, né? Pode alternar e ser em outra ordem, né? Não necessariamente é nessa. Essa questão da depressão, ela também é bem característica, esse afastamento das pessoas e afastamento da vida social, né? Do social de um modo geral. Então, assim, se você tem alguém que esteja passando por esse processo, fique atento. Você já sabe aí, já tem como mais ou menos identificar. Durante a nossa vida, nós temos várias perdas, vários lutos, nós passamos. E sim, às vezes é necessário ficarmos reclusos para que a gente possa ressignificar. O que é ressignificar? É dar um sentido àquilo, transformar aquilo. O objetivo do acompanhamento psicológico num caso assim de luto é a pessoa resgatar a autoconfiança. Ela descobrir que tem como ela prosseguir, mesmo aquilo tendo acontecido. Né? Passar por todas essas fases dolorosas. Gente, uma coisa é que assim, a dor, claro, da perda de um ente querido, por exemplo, essa dor sempre vai existir. Mas a pessoa vai se acostumar, né, com a vida, com a falta, e vai saber lidar com aquilo. Né?
de algum modo ou de outro, ela aprende a colocar aquela energia em outras coisas. Você sabe perder? Como você se sente quando você perde? E aí agora falando não só dessa questão da morte, tá, gente? Falando de uma maneira mais ampla. Como você se sente em relação a isso? Como você lida com as perdas? Vamos fechar. Eu acho que assim, tem indícios, né, de que a gente precisa procurar um acompanhamento psicológico ou até mesmo psiquiátrico quando a gente já está assim, um movimento de, de não conseguir superar, né? Apesar de ser difícil, apesar disso levar tempo, todos nós sabemos, realmente leva, mas o tempo, quando você identifica que o tempo está passando, né, apesar de não ter tempo pré-estabelecido, mas que o tempo está passando e que assim você não teve melhora alguma, que você não está conseguindo sair disso sozinho. Então assim, eu acho que é a hora de você realmente parar e se colocar em primeiro lugar e ver que precisa, né, procurar uma ajuda de um profissional. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.